O Cristiano Ronaldo tá com 38 anos de idade ainda metendo gol atrás de outro, e o Modric com 37 ainda tá ganhando títulos pelo Madrid. Mas caras como ele estão jogando por muito tempo e tendo uma carreira muito longa, outros decidiram parar de jogar muito cedo e penduraram as chuteiras antes da hora. Então nesse vídeo vamos ver 8 jogadores que se aposentaram cedo demais e disseram adeus aos gramados. Começando com um cara que tinha tudo pra ser um ídolo do Real Madrid, mas preferiu o golfe. Gareth Bale. Cara, o Bale por clubes teve uma carreira de ouro. O cara ganhou incríveis 5 Champions League, sendo fundamental em pelo menos 3 delas. Era pro cara estar no hall dos ídolos históricos do clube. Mas os últimos anos dele na Espanha foram muito turbulentos. E um dos motivos principais que fez a torcida parar de gostar dele é que o Bale parecia gostar mais de golfe do que do Real. Olha isso, ele tirou uma foto com a bandeira escrito País de Gales, Golfe e Madrid, nessa ordem, literalmente dizendo que o Real era a sua terceira prioridade. Parecia que o cara não tinha comprometimento com o clube, tá ligado? Então foi meio que colocado de lado no Madrid e foi até emprestado pro Tottenham, que era o time que o revelou. Aí quando voltou pro Real, além das lesões que vinha tendo, sempre que tava bem, ficava quase todo o jogo no banco. Tanto que ele foi campeão da Champions no ano passado, jogando no total só 7 minutos. Então claro, quando acabou seu contrato, não renovou. Ele saiu do Real e em julho de 2022 foi pra bem longe, o Los Angeles FC dos Estados Unidos. Foi jogar MLS e lá teve sucesso. Ele conseguiu ajudar o time a conquistar pela primeira vez o título nacional e sendo herói na final. Fez um gol de empate no último minuto da prorrogação e ganhando nos pênaltis. Mas essa foi sua única temporada no Los Angeles. E sua última competição foi a Copa do Mundo. Era a primeira vez em mais de 60 anos que o seu país ia pro Mundial e ele queria mostrar serviço. Mas infelizmente acabaram caindo na fase de grupos. Então a última partida de Bale foi na derrota contra a Inglaterra por 3-0, que sacramentou a eliminação deles. Aí logo algumas semanas depois, em janeiro, anunciou sua aposentadoria com só 33 anos de idade. Muito novo, né? E outro cara que terminou a carreira muito cedo e recentemente foi um que se viu obrigado a parar mesmo querendo continuar. O Sérgio Agüero. O Agüero é um dos maiores ídolos da história do City, onde ficou por 10 anos e ganhou 5 Premier Leagues. Aí com 33 anos decidiu fazer uma mudança em sua carreira. Foi buscar novos ares e partiu pro Barcelona. Ele estava muito feliz por estar indo jogar na Catalunha e tinha esperança de ajudar o Barça a se reerguer. Mas aí, depois de só 5 partidas, o cara descobriu que teve uma arritmia. A arritmia é quando o coração acelera ou desacelera demais. É uma alteração nos batimentos, tá ligado? Se não for cuidado, é algo muito perigoso. Então o Agüero fez vários exames e os médicos viram que se ele continuasse jogando, os riscos de algo grave acontecer eram muito grandes. Então antes mesmo de virar 2021 para 22, o Agüero precisou se aposentar do futebol, pendurando as chuteiras com só 33 anos. E seu último jogo foi no dia 30 de outubro de 2021 contra o Alavés. E seu único gol pelo Barça foi justamente contra o Real. Olha só, pra tu ver que ele realmente não podia continuar jogando, nesse ano, durante uma live, ele teve uma pequena arritmia. Numa live. Imagina fazendo exercício como jogador profissional. Triste, né? E se o Agüero parou por problemas físicos, o próximo da lista poderia ter sido muito maior se não fosse pelas lesões. O Ronaldo. Sim, quando a gente vê fotos do Ronaldo no fim de carreira, a gente nem imagina. Mas pela idade, era até que novo. E é uma pena, porque ele teve um dos começos de carreira mais meteóricos da história. Ele surgiu no Cruzeiro brilhando e partiu pra Europa, onde se tornou o melhor do mundo com 20 anos de idade. Aí depois do Barça, ele foi pra Inter, Real Madrid e Milan, e por fim vestiu a camisa do Corinthians antes de se aposentar. Mas quando de fato pendurou as chuteiras, só tinha 34 anos. Pra tu ter noção, o Benzema com 34 anos estava ganhando a bola de ouro. Ou seja, se o fenômeno tivesse bem fisicamente, poderia continuar por mais 4 ou 5 anos. Só que o problema foi exatamente esse. O cara não estava bem pra continuar nos gramados. Além do excesso de peso causado por um problema de tireoide, ele teve algumas lesões sérias no joelho e um monte de lesões musculares. Então com o tempo era cada vez mais difícil jogar futebol. Até que no Corinthians, depois de terminar o Brasileirão de 2010 em terceiro, foram disputar a pré-liberta de 2011 e vocês estão ligados o que aconteceu, né? O timão foi eliminado pelo Tolima da Colômbia e sofreu um baita vexame. Aí com o Ronaldo jogando as 2 partidas. Então depois disso ele pensou e decidiu que não. Realmente estava hora de parar, anunciando sua aposentadoria naquele mesmo mês. Aquele 2 de fevereiro de 2011 no estádio do Tolima acabou sendo o seu último jogo por clubes como profissional. Aí alguns meses depois até fez sua despedida da seleção, mas realmente não tinha mais como continuar. E um cara que jogou com fenômeno, mas também foi seu rival, é outro que se aposentou antes dos 35. O Zidane. O Zizou é outro que teve uma carreira de ouro. Ganhou Champions, disputou 2 finais de Copa do Mundo, ganhando uma, conquistou também a Eurocopa, a Bola de Ouro e lá vai. Aí foi justamente em uma final de Copa que ele fez o seu último jogo, no dia 9 de julho de 2006, na decisão do Mundial contra a Itália. E não se engane, ele até tinha cara de mais velho, mas nesse Mundial tinha
tinha acabado de fazer 34 anos. E antes do torneio, ele já tinha anunciado que aquela Copa seria sua última. Depois ia pendurar chuteiras. Só que no caso do francês, sua aposentadoria não foi por uma questão de lesão, e sim uma escolha pessoal. De acordo com ele, um dos fatores que influenciou essa decisão foram as últimas temporadas do Real. O Real já vinha sem ganhar La Liga nem Copa do Rei há um tempo. E naquela temporada 2005-2006 não conquistaram nada de novo. Então Zidane disse: não ganhamos nada há 3 anos. E não venho jogando como antigamente. Eu sempre jogo pra vencer, e quando você não pode, tem que ser realista. Então o cara decidiu antecipar a aposentadoria, deixar o Real livre para preparar um novo elenco e anunciou que deixaria o futebol depois da Copa. Então assim fez. E com ele jogando muito na sua última competição, a França chegou na final. Mas na decisão, mesmo fazendo um gol de pênalti, ele acabou se manchando porque deu aquela cabeçada no italiano Materazzi e foi expulso. Assim ele saiu de campo pela última vez como jogador profissional, com cartão vermelho. Que coisa, né? Se ele quisesse ficar mais tempo, poderia até ter jogado a Copa de 2010, porque iria com 37 para 38 anos. Imagina, e se uma aposentadoria aos 33 é cedo, um cara que levou a bola de ouro incríveis 3 vezes parou muito antes ainda. O Marco Van Basten. O Van Basten era um atacante holandês que marcou época na Europa. Pelo Ajax, o cara foi artilheiro 4 vezes da Liga Nacional, artilheiro da Série A 2 vezes com o Milan, da Champions de 89 até da Eurocopa de 88. Sim, o cara era embaçado. Então ganhou 3 bolas de ouro e muita taça também, como Eurocopa com a Holanda, Champions e lá vai. Mas sabe com quantos anos esse cara jogou sua última partida como profissional? 28. Sim, com 28 anos, velho. E de novo foram as lesões e problemas físicos que apareceram para assombrar. Durante a sua carreira, o Van Basten sofreu problemas físicos que afastaram dos gramados por longos períodos. E praticamente todas as suas lesões graves foram no tornozelo. Ele foi tendo cada vez mais problemas ali, e a bomba estourou mesmo na temporada 92-93. Naquela temporada que só tinha 28 anos, ficou mais de 100 dias parados por uma cirurgia. Aí voltou pros gramados, onde chegou a jogar até a final da Champions de 93 contra o Marselha, e logo na sequência machucou o tornozelo de novo. E essa lesão deixaria parado por um ano. Só voltaria a jogar na temporada 94-95. Tanto que ele nem participou da campanha vitoriosa do Milan de 94. Aí até tinha esperança de voltar a campo e ajudar a Holanda na Copa de 94, mas não conseguiu. Então chegou o momento que ele decidiu que era hora de parar e encerrar a carreira assim mesmo. O seu último jogo então ficou sendo naquela final da Champions de 93, quando perdeu pro Marselha. É um cara que parou muito cedo, mas por tudo que conquistou nem parece, tá ligado? E se antes a gente falou do Ronaldo, outro cara que brilhou nos anos 2000 era um que, se tivesse disciplina mais regrada, seria muito maior do que foi: o Adriano Imperador. O Adriano jogou no clube oficialmente pela última vez em 2016, com 34 anos. Mas a verdade é que a sua cabeça estava longe do futebol bem antes disso. Tanto que até o mês de 2009 ainda tinha contato com a Inter de Milão, e na sua vida acabou tendo uma série de problemas pessoais e de saúde. O principal deles foi a morte do seu pai em 2004, o que afetou o seu psicológico, e ele mesmo disse que depois daquele dia nunca mais amou o futebol da mesma maneira. Aí, com o fim do contrato na Itália, ele decidiu vir pro Brasil, tá mais perto da família, assinou com o Fly e brilhou, conquistando o Brasileirão e virando o ídolo na Gávea. Aí em 2010 ele decidiu voltar pra Europa, onde assinou com a Roma, e na Itália teve seu contrato rescindido em menos de um ano, muito do fator extra-campo e baixo rendimento. Então voltou pro Brasil, assinou com o Corinthians e logo teve uma lesão grave no tendão. Ele demorou pra estrear com o Timão e só jogou as últimas partidas do Brasileirão de 2011. Mas o Corinthians foi campeão, então entrou mais um troféu na sua sala. Mas aí em 2012, depois do Paulistão, ele e a diretoria do Timão também rescindiram o contrato e o Adriano ficou meses sem jogar. Aí depois assinou com o Fla já acima do peso, e nessa passagem nem sequer entrou em campo. Ele de novo teve o contrato rescindido por indisciplina e ficou mais um ano sem jogar. Ele realmente enfrentava muitos problemas como alcoolismo e até depressão. E nesse 2012 ele só tinha 30 anos de idade. Até que em janeiro de 2014 voltou a assinar com o time. Foi para o Atlético Paranaense e lá teve o seu último jogo por um clube brasileiro, quando enfrentou o The Strongest na Bolívia em abril de 2014. E nesse jogo ele também marcou. Aí adivinha o que aconteceu naquele mesmo mês de abril? Sim, teve o contrato rescindido por falta de disciplina. De novo. Depois de 2016, o cara até tentou jogar nos Estados Unidos, num time de divisões inferiores, mas ficou pouco tempo também e deixou o time pra nunca mais assinar com nenhum outro. Mano, imagina, depois de 2010, o cara nunca mais teve consistência em lugar nenhum. E naquele 2010 só tinha 28 anos. Loucura, né? O cara pode até ser craque, mas se não estiver bem mentalmente, não adianta, não vai pra frente. E se o Adriano teve uma decadência muito grande, o próximo da lista é um que parou quando ainda jogava em altíssimo nível: o alemão Philipp Lahm. O Lahm foi um lateral lendário. O Guardiola, em sua época de Bayern, amava ele, e o cara ganhou simplesmente tudo que o jogador sonha, como a Liga dos Campeões de 2013, Mundial de Clubes,
8 títulos da Bundesliga e o maior de todos, a Copa do Mundo com a Alemanha. Ele foi o capitão e entrou pra história como um dos poucos que levantou a taça de campeão mundial na comemoração. Aí depois do Mundial, mesmo com 30 anos, ele chocou o mundo decidindo se aposentar da seleção. Muito cedo, podia ficar pra outra Copa ainda, mas continuava no Bayern. Até que no começo de 2017 disse que iria se aposentar do clube também e encerrar a carreira de vez no final da temporada. Mesmo que ele ainda tivesse um ano de contrato e sendo capitão, disse nas suas redes sociais que não conseguia mais jogar no mesmo nível que queria e como capitão se sentia responsável por dar o melhor dentro de campo. Então no dia 20 de maio de 2017, na 38ª rodada do Campeonato Alemão contra o Freiburg, o Lan fez seu último jogo na carreira com 33 anos e no final ergueu sua última taça de Bundesliga. Esse ficou pra história. E se o anúncio da aposentadoria do Lan surpreendeu pela idade, aqui no Brasil um jogador que estava literalmente no início de carreira decidiu parar, o Jean-Pierre. O Jean-Pierre veio da base do Grêmio, estreou no profissional em 2017 e sempre foi tratado como um baita potencial. Ele jogava como meio e foi cada vez mais tomando espaço no clube, tanto que na Libertadores de 2019 ele foi titular, mas por lesão na coxa perdeu muitas partidas naquele ano e outras várias partidas na temporada seguinte. O que era pra ser um começo incrível foi atrapalhado pelas lesões. Aí depois de 2020 turbulento, ele voltou a sempre estar presente em 2021, mesmo que alguns jogos começasse no banco, entrava praticamente sempre. Mas você tá ligado ao que aconteceu com o Grêmio em 2021, né? Foi rebaixado pra segunda divisão. Aí em janeiro de 2022 ele foi emprestado para um time da Turquia, mas antes que pudesse fazer algum jogo, foi diagnosticado com câncer nas partes íntimas, digamos assim. Então voltou pro Brasil fazer os tratamentos. Aí graças a Deus foi curado, porque não era um câncer de alto risco. E pra temporada 2022, ele foi emprestado pro Avaí na disputa da Série A. Podia ser um lugar pra recomeçar, mas no Avaí ele ficou mais no banco do que titular. Não foi uma passagem brilhante. Aí ele acabou ficando cada vez mais desanimado com a carreira e sem motivação pra jogar futebol. Então no final de 2022, anunciou pra sua família e seus agentes que não queria mais jogar profissionalmente. Ele literalmente decidiu encerrar a carreira. Então em dezembro, seus agentes colocaram nas redes sociais e anunciaram oficialmente a decisão de pendurar as chuteiras. Loucura, só 24 anos de idade, mas com certeza sua parada não vai ser definitiva. Alguns clubes já estão interessados em mandar proposta e ele pensa em sim voltar se for uma proposta boa. Vamos ver quanto tempo vai durar essa aposentadoria dele. E bom, esses caras não foram os únicos que aposentaram cedo. Então se você quiser uma parte 2 desse vídeo, me diz aí nos comentários. E dá uma olhada também nos outros vídeos que eu postei. Se curtiu esse, vai gostar dos outros também, eu acho. Então beleza, valeu e tchau!